Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para meditar sobre a Palavra de Deus, para divulgar o Evangelho, divulgar as boas novas, né? Usando a nossa live da nossa igreja. Nós temos feito isso semanalmente, por não estarmos nos reunindo ali em nosso local. As boas notícias é que nós em breve estaremos nos reunindo presencialmente, né? Estamos aí com um horizonte positivo com relação à pandemia, com relação inclusive à nossa reforma. Tudo está caminhando e a gente agradece a Deus por como Ele tem conduzido as coisas, né? Vou começar com os pedidos de oração. A gente teve no grupo essa semana vários pedidos relacionados à pandemia, né? Nós temos aqui a Luíse pedindo por pessoas que ela conhece no Brasil. O Brasil realmente está com um pico, né, uma crise dessa nova onda muito perigoso, muito forte. Ela fala aqui, pede oração por Léo, Valquíria, a filha deles, o Kleber, e orando por toda a recuperação das familiares da Josi, da amiga da Lore. A Lore, na verdade, fala da sobrinha, né, Larissa. Não é um caso de Covid, é um caso de complicação de articulações, né? Mas ela fala possivelmente lúpus, que também é uma doença que ataca o tecido colaginoso. Então, oração pela família, né? Pela família da irmã da Cleusa, que faleceu, e a filha dessa pessoa que faleceu está com câncer, né? Que é a sobrinha da Cleusa. Temos também um pedido pela Veridiana e pelo Henry, né? Eu estive em contato com a Veridiana, ela está bem, está, graças a Deus, né, com o espírito positivo, como ela sempre teve, mas continuamos orando para a plena recuperação dela, do Henry. Nesse momento eles estão afastados do filho, por motivos óbvios de não quererem contaminá-lo. Então, que a gente possa estar orando para que Deus esteja cuidando dele, esteja cuidando do filhinho, e que em breve eles possam estar juntos de novo, né? Muito bem, hoje o nosso tema dentro da série Jesus Explica vai ser a oração, né? Jesus explica oração. Eu fui, na verdade, tocado por um vídeo que eu assisti na internet, eu achei muito oportuno. A gente tem falado aqui de oração, a gente sempre pede oração, né, pelas pessoas, que é uma oração intercessória. Mas, né, hoje nós vamos falar sobre oração como Jesus nos ensinou, né? Obviamente o tema básico, né, da oração como Jesus nos ensinou é o que a gente chama da oração do Pai Nosso. Mas eu vou começar inicialmente com um salmo, né? Eu vou ler esse salmo, nós vamos ler aqui juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, eu achei importante colocar, né, esse texto, né, que o salmista aqui descreve o Deus, né, que ele crê, que é o mesmo Deus que eu creio também, para nós podermos meditar um pouco sobre essa onisciência de Deus, né? A onisciência de Deus, que é o tema que está por trás, né, deste salmo,
nós temos que ter plena certeza, né, dessa verdade. Deus sabe. Essa aqui é, essa aqui é a frase que sintetiza tudo. Deus sabe. Tá? Ele, como este ser infinito, eterno e todo-poderoso, ele também tem essa sabedoria, essa onisciência sobre as coisas, sobre os fatos, sobre a história, sobre o dia a dia, tanto do passado quanto do futuro. Para ele, passado, presente, futuro não existe. São tudo a mesma coisa. Ele está fora dessa dimensão temporal. Né? Por isso que a gente fala que Deus não existe. Ele é. Ele é para sempre. Né? Então, isso aqui fala dessa onisciência de Deus. Por quê? Porque é importante a gente saber disso. Ele sabe. Deus sabe. Tá? Ele sabe qual é o seu pensamento, ele sabe que você está trabalhando, ele sabe se você está sem trabalho, ele sabe se você está doente, ele sabe se a sua doença vai ser curada ou não, ele sabe do resultado, porque ele sabe o futuro também. Ele sabe das coisas que você fala, das coisas que chegam à sua língua, que vêm do seu coração. Ele sabe a intenção, ele sabe se isso que você está falando vem, na verdade, de uma verdade profunda, sua, ou se é falsidade, né? Ou se é simplesmente teatro. Deus sabe. Esse é o maior ponto, então, deste início da meditação. E eu queria colocar também como início da meditação sobre oração, esse texto que está em Mateus 6,5, que diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Esse é o primeiro texto que está ali em Mateus 6, de Jesus falando coisas que ele, eu poderia dizer aqui, negativas sobre a oração, né? Porque ele está simplesmente identificando o que a gente pode chamar de oração hipócrita. Oração hipócrita é aquela oração que não condiz, né? Não condiz aquilo que você está falando com aquilo que você pratica. É hipocrisia isso. Então, a oração hipócrita é aquela onde você está orando da boca para fora. Você está orando não para Deus, né? Você está orando para que os homens te ouçam. Por isso que você está orando em público, você está orando para que todos vejam. Sabem qual que é o resultado disso? Todos veem. Você é visto por todos, pelos outros. Deus está vendo. Deus está vendo. Mas o resultado não tem nada a ver com oração. O resultado tem a ver com uma performance. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse aspecto da oração. Por quê? Porque eu acho que nós devemos cada vez mais incentivar as pessoas a orarem como Jesus nos ensinou. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam inibidas de fazerem uma oração porque acham que não estão usando palavras bonitas ou palavras corretas, ou não estão tendo uma performance adequada em público. Adivinha o que acontece? As pessoas que estão fazendo isso não estão orando a Deus. Elas estão orando para os homens ver. E Deus não quer isso de você. Então, se você tem esse receio, eu acho que o seu receio é completamente fundamentado.
Você não precisa orar em público. Você não precisa usar palavras bonitas. Você não precisa usar uma retórica bonita, porque não é isso que Deus quer. Jesus vai continuar explicando, né? Aí Jesus explica o seguinte, está em Mateus 6, 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é Jesus falando isso, ensinando a gente? Olha, não fiquem repetindo a mesma coisa. Inclusive não faz sentido, porque como a gente começou a meditação, Deus sabe. Por que você está repetindo, repetindo, repetindo? Tá? Ao Jesus explicar isso, ele está colocando simplesmente o seguinte: a oração repetitiva, tá? O único resultado que ela pode ter, na verdade, é te afastar de Deus. Por quê? Porque está gerando no seu coração um coração pagão, um paganismo, que acredita, na verdade, em ídolos, que acredita em repetições, que acredita em mantras, que acredita que se você usar a palavra correta, aquela palavra tem poder, aquela palavra correta tem poder. Não, não, irmãos, nada disso. Jesus explica. Você pega uma palavra, repete, repete, repete. Isso não vai te aproximar de Deus. Isso não é oração. E o resultado disso é paganismo. O resultado disso, na verdade, é o oposto, é o afastamento de Deus. Então você não está, na verdade, orando, se você está fazendo a oração repetitiva, a oração mecânica, a oração religiosa. Jesus está dizendo, não é assim. Não façam assim. Pode ser mais claro que isso? Jesus explica muita coisa. Aí ele explica o quê? Ele explica agora que como você vai orar é importante, tá? E ele explica agora os pontos, vamos dizer, aspectos que vão te levar a uma oração saudável, a uma oração de relacionamento com Deus, de relacionamento íntimo com Deus. Ele começa dizendo o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha que interessante, né? Jesus dizendo para você, não é para orar na praça para os outros verem, não é para orar na sinagoga, no templo, na igreja, prédio, para os outros verem, é para você orar no seu quarto com a porta fechada. Isso não é necessariamente uma receita, ele não está dizendo que você tem que ir para o quarto fechar a porta. Ele está dizendo que é uma coisa íntima, é uma coisa entre você e Deus. Não é para ninguém mais. É uma coisa íntima. Por isso que você tem o conceito aqui de fechar a porta. E quando ele fala que o seu pai que está em secreto, né, é interessante isso também, porque em inglês eles traduzem como unseen. Não é visto, não pode ser visto. O seu pai, Deus, ele está ali presente, né, mas não pode ser visto. Ele não é uma estatueta. Tá? Ele não é uma coisa que você conversa com ela. É uma coisa de dentro. É um momento íntimo entre você e Deus, você e seu Pai eterno, de onde você veio para onde você vai voltar. E Ele, que tem essa onisciência que a gente falou desde o começo, que sabe, aí sim vem
a recompensa. Porque essa recompensa tem muito mais a ver com esse relacionamento do que com a performance. Certo? Então Jesus explica o quê? Que a oração deve ser íntima, tá? Um lugar privado. Na verdade, também um lugar de solitude, um lugar onde você está, né, desconectado, vamos dizer, hoje em dia, no mundo moderno, né, desconectado da internet, desconectado de, da correria, né, desconectado até do trânsito. Né. Não pense que você está num lugar bom se você está orando para Deus no meio do trânsito. Eu acho que isso não é adequado. Por quê? Porque não vai ser uma oração íntima. Né? Oração íntima requer realmente esse tempo de isolamento. Me lembro até do Fábio, que está na França, né, contando para mim que ele acordava de manhã bem mais cedo do que a Joana e as filhas, e ele ia andar, né, então ele ia andar no parque, e ele então fazia ali a meditação, a oração dele, tinha ali o seu momento íntimo. Por quê? Porque ele está no meio, né, da paisagem ali, ele só tem um objetivo naquele momento. Né? Você e eu podemos ter isso no nosso coração. A minha intenção nesse momento é estar junto a Deus, certo? Então isso vai te isolar, na verdade, dos aspectos terrenos, dos aspectos mundanos da sua vida diária, para que você esteja então em relacionamento com o infinito, com o relacionamento com o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é onisciente. Existe uma coisa muito poderosa nisso. Mas se você não está disposto a dedicar, né, um pouquinho do tempo para fazer esse contato, os benefícios não vão estar lá. Então o resultado que Deus explica do lugar privado é que Deus, o Pai, seu Pai, ele escuta e seu Pai atende. Aí vem, na verdade, a resposta, aí vem a recompensa. Tá? Então, mesma coisa ele fala logo depois, dizendo o seguinte: não sejam então iguais a eles, os que oram com performance, os que oram com palavras bonitas, mas que não estão buscando essa intimidade com Deus. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Isso é Jesus falando agora, não é mais o salmista dizendo que ele cria nesse Deus. Isso aqui é Jesus dizendo: este é o Deus. Eu sou a palavra viva que traz a revelação plena de Deus para vocês. E Jesus está dizendo: o seu Pai sabe do que vocês precisam. Uma vez que ele fecha essa explicação genérica, os discípulos perguntam: mas Senhor, então como devemos orar? E aí vem a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, que eu simplifiquei e quebrei em pequenos passos de Jesus explica. Tá? Porque ele continua explicando. Ele já falou sobre onde, como, né? Ele já falou como não fazer. Né? Aí eles vêm e falam: mas Jesus, então, como nós devemos orar? Ele fala assim: ore assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E o que ele está dizendo? Com muita simplicidade, que Deus é Pai, que Deus é Santo. Então existe aqui uma relação, né, que depois Jesus explica também, que ele é um Pai. Se você pede peixe, ele não vai dar pedra. Se você pede pão, ele não vai te dar pedra. Ele sabe que você precisa e ele te dá coisas muito melhores. É típico, né, de pessoas que não aceitam
né, o conselho e a orientação do pai. Ele é um pai melhor do que o seu pai terrestre. Ele é um pai melhor do que sua mãe terrestre. Ele é santo. Nós aqui somos pecadores. Eu, você, seu pai, sua mãe, todo mundo é pecador. Então, se você reconhece que Ele é santo e Ele é Pai, você reconhece que Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Tá? Ele é Pai. Ele não é carrasco. Ele não é odioso. Ele é um Pai amoroso. E é assim que a sua oração começa, reconhecendo isso. E aí ele segue. A sua oração vai dizer o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso significa submissão. Significa que você sabe que Ele é Deus, Ele é todo-poderoso e que Ele é o Rei, Ele é o Senhor da sua vida. Então você vai fazer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, que haja aqui na terra, hoje, agora, o reinado de Deus sobre o seu coração, como Ele é Rei, onipotente, todo-poderoso no céu. Isso Ele é. Isso é só você reconhecer que no céu é assim. E na terra? Na terra depende de você. Na terra depende de você. O reino de Deus na terra depende se Ele reina ou não no seu coração. Então, quando Jesus explica, ele diz: a oração deve ser uma oração submissa. A oração deve ser uma oração onde você se coloca na posição de servo, na posição de seguidor de Jesus, na posição de reconhecimento da soberania de Deus. Ele ainda continua dizendo o seguinte: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aqui eu desviei um pouco, né, até de uma certa tradição que eu vi em várias pregações, onde fala de uma provisão física, de uma provisão de que o pão representa realmente necessidades básicas, né? Água, comida, pão, né? Pão realmente de alimento físico. E eu, na verdade, extrapolei um pouquinho aqui e concordei com outros temas que foram abordados nessa situação, porque eu acho que isso é fundamental. Isso aqui é essencial e é por isso que eu tenho feito a série Jesus Explica, é por isso que eu falei sobre parábolas, é por isso que eu falei que nós vamos ler os evangelhos, porque eu acho que o mundo precisa de Jesus. E eu acho que quando ele estava falando aqui o nosso pão de cada dia, tá? Isso aqui foi logo depois do Sermão do Monte, os discípulos ainda não estavam entendendo muito bem o que era, quem era Jesus, a que ele veio, né? Por que, né, essa missão dele, que não era, na verdade, de ser um grande rei que ia governar sobre todas as nações aqui no mundo físico. Ele falava: não, meu mundo é espiritual, minha luta é espiritual, eu sou de outra dimensão. E ele veio tentar explicar isso para a gente. E lá no final ele fala: eu sou o pão da vida. Então, se você pegar Jesus de A a B, na caminhada dele, no começo do ministério, no fim do ministério, ele revela para os discípulos, inclusive, de que pão que ele estava falando aqui. E eu acho que numa oração onde a gente está, na verdade, conversando com Deus, o pão de cada dia é essa palavra, é o verbo.
é Jesus. É Jesus servindo de alimento diariamente, para que ele entre e penetre no seu organismo, no seu sistema, como comida, mas nesse caso como comida espiritual. É ele que vai te trazer, na verdade, esse acordar e dormir, né? Querendo ser, na verdade, cada vez mais como ele foi, como filho amado, aprovado de Deus que nós somos, mas que nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos e seguir pelos caminhos de Jesus. Então, a cada dia você vai se arrepender, a cada dia você vai buscar o caminho. E esse é o pão nosso de cada dia. Eu digo isso porque não seria consistente, né, a gente falar aqui de pão e achar que ele está realmente falando de pão de farinha ou de comida, porque Deus nos provê. Sim, Deus nos provê, então por que eu estaria orando por isso? Ele sabe, né? Agora, a oração, eu preciso orar porque eu preciso de Jesus. Então que eu possa estar me lembrando todo dia que eu preciso de Jesus. Eu puxei aqui alguns textos que falam sobre esse pão que a gente às vezes confunde com comida, né? Porque aqui ele diz o seguinte, portanto, em Mateus 6, 25, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Se ele está falando para você não se preocupar, é para você não se preocupar. As nossas preocupações e o que ele veio nos trazer é o caminho da salvação. Nossa preocupação é com a vida eterna. Nossa preocupação é com o tesouro eterno. Não são com as coisas desse mundo. Vai ter perrengue, vai ter sofrimento? Vai, ele fala isso. Nesse mundo nós teremos tribulações, nós teremos sofrimento muitas vezes. Tá? E Deus não é padeiro. Jesus não é padeiro. Ele não é santo milagreiro, que é o que eu sempre falo. Tá? Então, se fosse assim, então tinha pão para todo mundo. E se Deus não dá o pão é por quê? Porque ele é carrasco? Não, eu acho que nós estamos com um problema aí de entender a nossa fé. Se a nossa fé é em Jesus, eu tenho que acreditar no que Jesus disse. E Jesus disse, não vos preocupeis com o comer ou beber. Por quê? Porque ele também diz o seguinte, que estava escrito, isso aí você encontra, os judeus, para quem ele estava falando, sabiam disso, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante como ele sempre faz essa relação entre pão e você se alimentar da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. É Jesus. Então eu não tenho problema nenhum em ousar dizer que quando você ora, dá-nos hoje o pão de cada dia, você está dizendo o seguinte, eu quero mais Jesus. Eu quero entender Jesus. Quero ser como Jesus. Eu quero mais revelação vinda de Jesus, que é a revelação máxima de Deus. Porque é disso que eu preciso. Disso que eu preciso mais do que tudo. E Jesus mesmo então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Crer, a questão da fé. Nós já falamos sobre Jesus explica a fé. Ele é o pão da vida. Então, se ele fala, eu sou o pão da vida, ele está pedindo na oração, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo o seguinte, você precisa da palavra todo dia. Você precisa de Jesus todo dia. Por isso que, inclusive em alguns temas que eu desenvolvi, eu falava o seguinte, que tal você acordar hoje e a sua oração ser, Senhor, que bem que eu posso fazer
na vida de alguém hoje? O que eu posso fazer de bem para alguém hoje? Que é uma posição de servo, que é uma posição de destino, você sabe que você está aqui para servir, que é uma posição de graça e reconhecimento de que você é salvo, de que Deus perdoou os seus pecados, e que você está aqui para espalhar o amor e a graça dele através de você. Você é veículo. Então você acorda e diz: que bem eu posso fazer? E chega de noite, você possa orar também: Senhor, me mostra, né, o que eu não fiz que eu deveria ter feito, de acordo com o que Jesus fala, de acordo com o que Jesus revela, para que eu possa reorientar minha vida, para que eu possa me arrepender, para que eu possa virar minha bússola para o meu verdadeiro norte, que é o caminho de Jesus. Então eu acho que não está de forma alguma, né, errado eu passar para vocês essa meditação dizendo: o pão nosso de cada dia é Jesus. Eu quero que a gente possa estar orando sempre nesse sentido. Comida, água, Deus sabe. E tudo que é material, tudo que está aqui no nosso mundo material, foi Ele que criou e está tudo isso aqui à nossa disposição. E nós somos mordomos de tudo isso. Muitas vezes não tem por falta de mordomia. Não, falta de mordomia, falta de amor, falta de caridade, falta de misericórdia. Mas está tudo aqui. A criação é linda, a criação é maravilhosa. Os homens é que não têm o coração no lugar certo. É por isso que o mundo precisa de Jesus. Ele continua então, ali no final, explicando ainda o finalzinho da oração do Pai Nosso. Então veja bem, ele falou: o Senhor é santo, Deus é santo. Ele falou que eu sou submisso, seja feita a tua vontade. Aí ele falou: eu preciso do pão nosso, eu preciso de Jesus, eu preciso do caminho a cada dia, a cada dia. E aí ele vai seguindo e diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu queria aqui explicar o seguinte: quando ele estava falando perdoa as nossas dívidas, ele não tinha morrido na cruz ainda. Então, quando a gente entende que ele morreu na cruz para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados, você não precisa mais orar para Deus falando perdoa as nossas dívidas, já foi pago. Tá? Porque nessa frase, o que é importante aqui não é você pedir para Deus perdoar a dívida, mas sim a próxima frase que diz o seguinte: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque é você reconhecer, né, que Jesus falou isso, depois ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, é você reconhecer que os seus pecados já foram pagos. Ora, então na sua oração você dizer o seguinte: assim como eu perdoo a quem me ofende, aos meus devedores, eu vou perdoar na mesma medida em que fui perdoado. Essa que é a sua oração. Senhor, eu vou perdoar na mesma medida em que eu fui perdoado, assim como. Ora, e como você foi perdoado? Você foi perdoado de todos os seus pecados. Jesus pagou por todos. Então, quais ofensas e quais pecados você vai perdoar? Daqueles que te ofendem, daqueles que devem a você, daqueles com que você tem algum tipo de remorso, segura algum tipo de dívida. Ele me deve, ele precisa me pagar. Qual desses você está disposto a segurar? Se você está orando que é proporcional ao que Deus te perdoa, perdoa tudo. Porque Ele perdoou tudo. Então, se a oração do Pai Nosso, você ora a oração do Pai Nosso, mas não entende que é isso que você está falando, né? Você precisa orar e se aproximar mais de Jesus, se aproximar mais de Deus e ter fé. E ter fé que esse é o caminho da salvação.
Esse é o caminho da salvação. Tá? Então você vai estar orando, dizendo para quê? Deus, converte meu coração, que eu possa estar me realinhando, que eu possa estar perdoando na mesma medida em que fui perdoado. Se você não reconheceu o quanto você foi perdoado, nós temos um problema aí. Tá? Então pense nisso. Quanto você foi perdoado. O quanto Jesus sofreu. Nós vamos estar falando, inclusive, sobre a crucificação em breve, e você vai ver o quanto Jesus sofreu. O sangue dele foi derramado para o perdão dos pecados. Então, não pense que você vai pedir, Deus perdoa meus pecados, né? Como se esse fosse o botãozinho da oração. Me perdoa. Ele falou assim, sim, eu já dei Jesus para perdoar os seus pecados. E agora? Agora vem o quê? Agora vem a contrapartida. Então eu também vou perdoar os meus devedores. Porque Deus te amou primeiro. Deus perdoou sua dívida primeiro. É sempre assim com Deus. Tem um texto em Mateus que ele fala então um pouco mais detalhado sobre isso. Ele fala, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É interessante porque ele fala o seguinte, esse negócio de arrependimento, tá, é diário. Agora, o perdão de Deus, né, a morte, o pecado, foi pago por Jesus, mas o você se arrepender é o perdão. Eu tentei explicar isso aqui também quando eu falei sobre a parábola do filho pródigo. Então é o seguinte, você se afasta do pai, você vai viver a sua vida longe do pai. O pai está lá, esperando. Você é perdoado se você continuar longe do pai? Não, porque você continua recebendo, né, as consequências do seu erro. Você continua no caminho errado. Não há o perdão porque não há o arrependimento. Na medida em que há o arrependimento, você se torna para ele está recebendo de braços abertos. Você é perdoado na medida em que você se arrepende. Isso é óbvio. É o próprio processo. Então ele está explicando aqui o processo de arrependimento. Você vai continuar indo para o caminho errado? Então você está indo para o caminho do abismo, para o caminho da obscuridão. Você está com Deus? Não, você está longe de Deus. Né? Lembra da parábola que o outro estava no abismo e falou, não tem como eu puxar você daí. Né? Você tem que se virar para mim. É uma decisão, é o livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, no livre-arbítrio, daqui a pouco. Então, só seguindo, porque nós tivemos bastante conteúdo, né? A oração realmente é uma coisa que tem bastante conteúdo. E ele fica então com a penúltima frase da oração dizendo o seguinte, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Onde você está aqui pedindo para, né, Jesus explicando o seguinte, me dê guidance, guia-me, né, guia-me nos caminhos de Jesus. Tá? Faz com que eu consiga enxergar o caminho e me orientar para ele. Eu preciso de direção. Eu preciso de direção. Agora, as questões das tentações, né, e do mal, a gente tem que entender que nós somos seres caídos e que nós somos seres que nós temos, na verdade, uma tendência, né, ao mal. E é contra isso, na verdade, que é a nossa luta. É contra essas potestades e domínios que fazem com que a gente se desvie do caminho de Deus. Eu achei um texto em Tiago, o irmão de Jesus, onde ele fala exatamente sobre isso. Né? Ele fala sobre a tentação. Então ele fala o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus, ele mesmo não pode ser tentado. É como você dizer que Deus tem uma força maior que ele. Não, não tem.
E ele também não a ninguém tenta. É interessante isso. Ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, Tiago, irmão de Jesus, dizendo sobre tentação, e dizendo que ninguém vai para o buraco amando de Deus. Você vai para o buraco pelos seus próprios pés. Você caminha fora do caminho de Jesus por sua própria vontade. Você é tentado pelo seu mau desejo. Você é tentado pelo desejo do seu coração de vingança, pelo desejo do seu coração de querer que alguém te pague aquilo que te deve. Você é tentado no seu coração de fazer o mal. Você é tentado no seu coração de ser maior do que todos, de aparecer. Você é tentado no seu coração de subjugar o irmão, de subjugar o outro, de pisar, de menosprezar. Você é tentado no seu coração de dizer que você faz tudo por você mesmo, os outros que se virem. Você é tentado no seu coração de ter uma grandiosidade praticamente divina, que foi exatamente isso que aconteceu com Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Então, todas essas tentações, irmãos, tá? A gente caminha para ela pelo próprio desejo, pelo próprio mau desejo. A nossa fé em Jesus é o que a oração do Pai Nosso diz, que é o seguinte: eu não quero ir por aí. Eu preciso de direção, eu preciso de orientação todo dia. Eu preciso do pão da vida todo dia, para que esses meus maus desejos não sejam dominantes no meu coração. E para finalizar a oração do Pai Nosso, né? Por que tudo isso? Por que eu oro assim? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que significa? É o teu reino, não o meu. É o teu poder, não o meu poder. É a tua glória, não a minha glória. E que assim seja. E que assim seja na minha vida, na tua vida, na vida da nossa igreja. Amém? Que Deus possa ter abençoado vocês ouvindo essa palavra e que nossos corações estejam cada vez mais orientados para seguir o caminho que Jesus nos ensina. Até a próxima.